Durante séculos, muitos acreditaram que os eventos bíblicos eram apenas mitos. Mas o que acontece quando a ciência moderna começa a desenterrar provas reais? Neste vídeo, vamos explorar 10 eventos bíblicos que foram corroborados por evidências científicas e históricas fascinantes. Não estamos aqui para atacar a fé de ninguém, mas para mostrar que às vezes a ciência e a religião falam exatamente a mesma língua. Começamos com o Grande Dilúvio. A geologia confirma uma inundação catastrófica no Mar Negro por volta de 5.600 a.C., que mudou o mundo antigo. Ficou curioso para ver o resto? Inscreva-se e ative o sininho para acompanhar cada descoberta desta série épica. Vamos lá! A destruição de Sodoma e Gomorra é descrita como fogo e enxofre caindo dos céus. Por muito tempo foi considerada apenas uma lenda, até uma descoberta em 2021 mudar tudo. No sítio de Tal el-Hammam, arqueólogos encontraram tijolos de argila que foram parcialmente derretidos por temperaturas acima de 1.500 graus Celsius. A ciência concluiu que uma rocha espacial explodiu na atmosfera, liberando a energia de centenas de bombas atômicas e incinerando a cidade em segundos. A ciência talvez tenha encontrado a Sodoma real e confirmado que ela foi destruída exatamente como os antigos descreveram, por fogo caído do céu. Impressionante, não é? No próximo vídeo, vamos falar sobre a física por trás da travessia do Mar Vermelho. Não perca! Moisés ergue seu cajado e as águas do Mar Vermelho se abrem. Mas poderia a ciência explicar como isso realmente aconteceu? Em 2010, o pesquisador Carl Drews demonstrou que ventos de 100 km por hora soprando continuamente poderiam empurrar as águas e criar uma passagem seca. Usando modelos computacionais, a física confirma que esse cenário é possível no Golfo de Suez, criando um caminho de 4 km por várias horas. A física não apenas confirma que o cenário é possível, como mostra que o retorno súbito das águas explicaria o destino do exército do faraó. Incrível como a ciência e a história se encontram. No próximo episódio, o que a sismologia diz sobre as muralhas de Jericó. Até lá! Rodrigo, você que estuda esse tema, o que você pode nos falar sobre o dilúvio? B. Aqueles acham que não é um mito, é uma história, mas foi uma história localizada. Alguns até pensam que o dilúvio foi algo que aconteceu ali perto do Mar Negro. Isso. E tudo mais, e que deixou as camadas ali e tudo. Inclusive, os estudantes de cultura sumeriana também pegam isso. O Finkel, que é lá da Inglaterra, tem alguns tabletes cuneiformes sumerianos, babilônicos, então, daquela região ali. E tem uma terceira linha que acha que não, que foi um evento global. Tá bom? Eu vou explicar o porquê dessa terceira linha, o evento global dentro da Bíblia, e alguma coisa científica aqui eu vou deixar mais aí para dialogar com o Sérgio, porque não é minha área. O que eu posso dizer assim, vou de trás para frente, para quem defende que o dilúvio foi algo universal, dentro da Bíblia nós temos alguns elementos. Em primeiro lugar, Jesus tratou o dilúvio como algo universal. Tanto é que ele compara a universalidade da vinda dele aos dias do dilúvio. Então, quer dizer, se o dilúvio não for universal, então Jesus também estava equivocado. E do ponto de vista teológico, questionar Jesus, você pode questionar até o Moisés, mas questionar Jesus, para quem é cristão, é claro, é um negócio meio complicado. O apóstolo Pedro falou, comparando de novo a volta de Jesus, vocês estão achando que está muito demorada, mas lembra que aquele tempo, aquele mundo pereceu nas águas, etc, etc. Então, biblicamente, pelo menos pelo meu ponto de vista, é complicado em termos hermenêuticos, não estou falando da ciência, estou falando biblicamente, você justificar um dilúvio local na Bíblia. Se eles estavam equivocados, porque vai ter teólogos que vão dar justamente esse argumento seu. Quando eles falavam o mundo inteiro, eles estavam falando do mundo habitado que eles conheciam. Mas, compreendendo que o profeta está contando uma história que lhe foi revelada pelo Espírito Santo, ele entende que mundo é mundo. É mundo mesmo, tá, entendi. Tá certo? Como Jesus, quando falou que a volta dele vai ser um evento mundial, o mundo todo. Ele falou que o evangelho ia ser levado a todas as nações, o Apocalipse fala de todas as tribos, línguas, povos. E a descrição do Gênesis do dilúvio, ela tem uma catástrofe realmente que pega o planeta inteiro, que fala que as comportas do céu se abriram e de baixo também. A descrição hebraica do Gênesis é um aguaceiro que vem de cima e de baixo. Então não é uma mera chuva, não é uma mera inundação. Por isso que eu tenho uma galera que faz a interpretação do tsunami. Se você gostou desse vídeo, ativa o sininho, curte e compartilha para mais eventos bíblicos.